Amém. Bom dia, querido. Você pode se sentar. Graças a Deus, mais um domingo, e assim a gente vai vendo a vida passar, né? Graças a Deus aí por mais uma semana que está começando, mês de julho já avançando, e já estamos aí no terceiro domingo da nossa série de mensagens Sociedade Decadente. Quem aqui está sendo desafiado aí por essas mensagens? Amém, igreja? Está sendo abençoado? A refletir sobre isso, né? Sobre o nosso papel, né? Nesta sociedade na qual a gente vive. E, bom, preparando essa mensagem e essa série de mensagens, ficou desde o começo uma pergunta na minha cabeça. Ok, nós estamos vivendo nessa sociedade, né? Neste mundo. Como a Carol orou aqui, nós precisamos ser instrumentos de transformação. Mas o mundo continuará sendo o mundo, ok? A sociedade continuará vivendo a decadência que ela está vivendo. Mas existe uma igreja nesse mundo que é sal, que é luz, que faz a diferença. E nós precisamos entender então qual que é o nosso papel. E a pergunta que me vem à mente é, então, né, se nós vivemos nesse mundo mal, né, e a gente viu que essa maldade do mundo não começou esses dias, né? A gente já viu que tudo isso tem origem lá no Éden, e que por muitos momentos na história, Deus já tem manifestado esta ira e essa indignação dele contra o pecado da humanidade. Então a pergunta que nós precisamos nos fazer é, então, como viver numa sociedade decadente? Qual deve ser a nossa postura, o nosso posicionamento? Como eu, como cristão, como alguém que carrega uma mensagem, como alguém que crê em Jesus Cristo, crê no Evangelho, crê na palavra de Deus e nos princípios de Deus, como viver nesta sociedade? E daí eu fico pensando que durante toda a história a gente sempre viu dois movimentos bem antagônicos da igreja. E esses movimentos, eles sempre refletiam essa realidade do mundo, certo? Por exemplo, eu vou começar bem lá, né, nos dias de Jesus. Existia uma seita judaica que era chamada dos essênios. Os essênios, se você for pesquisar lá, os essênios eram um povo diferente, era um povo que não concordava, não mancomunava com a religião daquela época, e eles decidiram então ir para o deserto ali próximo do Mar Morto, e ali eles constituíram a sua comunidade isolados do mundo, isolados daquela realidade corrompida da sociedade e da religião a qual eles viviam. Inclusive fala-se, né, e isso não se pode afirmar totalmente, mas fala-se que talvez João Batista, ele fizesse parte dessa comunidade dos essênios, porque ele era meio esquisito, né, vamos combinar. Vestia pele de carneiro, de camelo, né? Ele comia gafanhotos e mel silvestre, então era uma pessoa meio, né, tipo, meio movimento hippie aí, né? João Batista, ele era uma pessoa que, de fato, possivelmente tinha isso no seu coração, tanto que ele foi usado como instrumento de Deus para apontar o Messias, o caminho, o novo tempo, né, daquela história. Então, os essênios, eles tinham muito essa característica, e no decorrer da história, a gente sempre vai vendo esses movimentos de partes, grupos da igreja, que decidem serem reclusos, decidem se afastarem deste mundo. E daí a gente vê alguns movimentos pietistas. Tem um movimento chamado Movimento Valdense, né, que foi liderado por Pedro Valdo, e foi um movimento assim, de exclusão. Vamos sair, não podemos nos contaminar com essa realidade do mundo. Daí a gente vê o movimento dos monastérios, né? Das clausuras monásticas. Isso era muito comum na antiguidade. As pessoas, elas se isolavam, elas se colocavam em clausura, e a vida delas dizia respeito à oração e meditação da palavra, sem se contaminar com o mundo.
Tem um outro movimento mais recente que surgiu aí do anabatismo, que são chamados os Amish. E Amish é um grupo que existe principalmente ali nos Estados Unidos e no Canadá. Eles têm uma origem menonita, né? E até foi curioso que nós estávamos viajando, Cristina e eu vimos um grupo de Amish, né? Assim, pensa no meio daquelas cidades assim super modernas e tal, e eles tudo vestidos com a mesma roupa, com toquinha na cabeça e tal, né? Porque eles também rejeitaram toda a questão da tecnologia. Eles estão completamente vivendo lá nos séculos passados, né? Eles cultivam os seus alimentos, eles andam de carro de boi, nada de tecnologia, nada de celular, né? Então a gente vai olhando na história e a gente vai vendo muito este movimento da reclusão, do isolamento, da separação. Eu lembro que quando eu tive a minha experiência com Jesus e eu me converti e comecei a buscar Deus, a minha vontade era orar e ler a Bíblia, né? E eu queria ficar lá, tipo assim, ter aquele tempo de busca a Deus e viver isolado deste mundo. Viver alheio à realidade desse mundo. E isso causa um problema meio sério na gente, né? Porque daí você vai se sentindo meio ou espiritual, né? Você se sente meio ET, assim, tipo... né? E daí começam a ver as teorias, né? Não toque isso, não faça aquilo, isso não é de Deus, isso é puro, isso é impuro. Então isso é uma visão equivocada do nosso papel enquanto igreja nessa sociedade. E ainda existem movimentos muito fortes, né, de isolamento da realidade do mundo. E isto causa muitas dificuldades e muitos transtornos, né? E é uma falta de compreensão do nosso papel como igreja. Então, este é um lado do pêndulo, né? Este é um radicalismo que muitas vezes a igreja parte, né? Pensando, nós fomos separados por Deus, nós não podemos nos contaminar com esse mundo. Tudo é verdade. Mas só que nós estamos vivendo nele. Nós não podemos fugir desse mundo, a gente não pode se trancar no quarto lá. E eu lembro que quando eu assisti aquele filme Lutero, né? Esse filme começa com Lutero lá numa clausura e com um açoite, né? Com um chicote se autoflagelando por causa dos seus pecados, por causa da sua natureza pecaminosa, por causa da sua cobiça, por causa dos seus pensamentos impuros. Então a gente vê muito desequilíbrio nessa questão em relação à igreja, de fugir do mundo, né? De sumir então dessa sociedade, de não tocar, de não se contaminar. E daí você vira o quê? Você vira prisioneiro desta visão equivocada de reino de Deus. E daí a gente pensa em Jesus. Jesus se isolou? Jesus foi para um monte e ficou orando 3 anos de ministério? Sim ou não? Não! Jesus estava onde? Jesus estava no meio da multidão. Jesus estava junto com os problemas da sociedade. E de vez em quando ele ia lá para Jerusalém. Eu acho que Jesus não curtia muito ir para Jerusalém. Porque Jerusalém era o fervo ali da religião toda corrompida. Quando ele ia para Jerusalém, ele ficava nervoso, né? Porque ele via aquela confusão de uma religião toda distorcida. Mas Jesus viveu entre os homens. Jesus estava no meio do povo. Jesus tocava os enfermos. Jesus se preocupava com a vida das pessoas. E mesmo assim ele viveu incontaminado desse mundo. Ele viveu nesse mundo, mas não se contaminou com o pecado do mundo. Então cuidado com esses isolamentos, com esses discursos de não pode isso, não pode aquilo. Essa pureza, esse pietismo equivocado. Agora, existe um outro lado da moeda. Que a gente vê muitas vezes a igreja andando num liberalismo secular. E a gente começa a ver cristãos aceitando tantas coisas na sua vida. E a própria igreja praticando tantas coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Há uma relativização da palavra muito forte. Existem movimentos de liberalismo que vêm desde o século XIX. Desde a Idade Moderna, quando os teólogos começaram a abrir sua cabeça também e falar, não, a coisa não é bem assim. Estão entendendo o outro lado agora? Tudo pode. E acho que talvez hoje a gente está mais na tendência do tudo pode.
né? Uma igreja que está liberal na sua forma de pensar. Não é assim, o mundo é assim mesmo. Deixa as pessoas escolherem o que querem ser, né? Precisamos aceitar. O mundo é diferente do que era na época de Jesus. Esses princípios da palavra, eles não são tão, assim, não devem ser levados tão à risca, né? E eu até comentei com meu cunhado, nessa nossa viagem, nós passamos então na frente de uma igreja bem tradicional, assim, aquela igreja antigona de pedras lá em Chicago, né? Eu não vou citar a denominação aqui, mas era uma igreja bem tradicional, histórica, com bandeira LGBT, cheio de faixa LGBT nas grades da igreja. Nas grades da igreja. E eu me lembrei que quando Cristina e eu moramos nos Estados Unidos, em 1997, faça as contas, 27 anos atrás, nós fazíamos parte de uma igreja, e o pastor dessa igreja, ele tinha um movimento de oração pela igreja presbiteriana nos Estados Unidos. E ele convocou a igreja para orar, porque naquela época, em 1997, já existia uma pauta de ordenação de pessoas gays, homossexuais. Ordenação ao pastorado. Em 1997, em 27 anos atrás. E naquele ano essa pauta não foi aprovada, mas nos anos posteriores acabaram sendo aprovada. Isso tudo por causa de um liberalismo muito forte que tem existido na igreja. E isso significa falta de posicionamento. Isso mostra uma falta de conhecimento de Deus e uma falta de conhecimento da Escritura. E daí a pergunta que eu faço é a seguinte: qual é o propósito da gente viver como igreja nesse mundo mau e corrompido e pervertido? Qual é o propósito de nós estarmos aqui? Eu sempre pensei, a gente podia se converter e ir para o céu, né? Levanta a mão, aceita Jesus, aí Jesus, você levantou a mão, ele já te puxa, né? Né? E vai embora. Por que nós precisamos viver nesse mundo mau? Por que nós precisamos viver na presença do pecado ainda? Por que nós precisamos enfrentar essas lutas? Por que precisa haver esse sofrimento? Porque quando nós olhamos para esse mundo decaído, mas vivemos uma vida em Cristo, há um sofrimento, não há? Há um sofrimento em olhar para as pessoas e verem que elas estão aprisionadas, que elas estão enlaçadas com as tramas do inferno, que as garras do diabo controlam a vida dessas pessoas. Em algumas situações eu orei por pessoas e a imagem que eu via eram garras na mente, como garras de águias, assim, com unhas fortes e profundas na mente das pessoas. Essa é a realidade do mundo. E o que eu preciso fazer? Qual que é o meu propósito como igreja nesse lugar? E o meu propósito é um só: manifestar que o reino de Deus chegou nesse lugar. Manifestar que Jesus pode transformar essa realidade. Manifestar que existe um evangelho de salvação. Manifestar que existe um reino de justiça. Que Deus não é um Deus que vai deixar impune o pecado do homem. Manifestar que o reino de Deus é alegria. Que eu não preciso de artifícios para ser feliz. Eu não preciso viver o que esse mundo vive na sua decadência para poder ser feliz. E aí que muita gente chega e fica impressionado quando nós, crentes, vamos numa festa, bebemos um refrigerante e a gente brinca, e a gente fica feliz. Pô, mas não tem uma gotinha de álcool nessa história? Não, porque a gente é crente, porque a gente ama Jesus, porque a gente é o povo mais feliz dessa terra. E não precisamos dessas coisas. Nós somos livres. O reino de Deus é um reino de paz. E paz não significa ausência de problemas, não é verdade? Será que a gente só sente paz quando tudo está resolvido na vida? Se for assim, desculpa, você nunca sente paz, então. Ou então, pouquíssimos momentos na tua vida você sente paz. Mas não, a gente é envolvido por uma paz que excede todo o entendimento. É como que a gente é cercado por uma redoma. Está tudo arrebentando em volta, os problemas estão pipocando, o mundo está, né, numa confusão. Mas o teu coração está em paz porque o teu coração está guardado pelo Senhor.
É essa mensagem que o mundo precisa ouvir. É por isso que Deus nos deixou aqui. Porque a partir do momento que nós conhecemos essa verdade e vivemos nessa verdade, estamos nesse mundo, mas não somos deste mundo. Estamos aqui, mas a nossa vida tem a ver com o céu, tem a ver com Cristo. As pessoas olham e falam: opa, eu quero essa vida para mim. Eu quero viver isso. Eu quero experimentar essa paz. Você está cheio de problema, você já passou por tanta coisa na tua vida. Eu vejo a presença de Deus na tua vida, eu quero isso. E daí tudo começa a fazer sentido. Deus nos deixou aqui para que nós fôssemos os agentes do reino de Deus. Para anunciar para esse mundo que tem um reino aqui. Que não é esse reino decadente. Que não é um reino que é governado pelo mal. Mas é o reino de Deus. Aonde as coisas acontecem, aonde o poder de Deus se manifesta, aonde tem milagre, aonde tem cura, aonde pessoas são transformadas, aonde pessoas são tiradas da lama de uma vida sem propósito, uma vida desgraçada no sentido literal da palavra, e recebe a graça e vem fazer parte do reino de Deus. Nós somos os anunciadores dessa verdade. Então, como que eu tenho que viver nessa sociedade dessa forma? Eu tenho que viver nessa sociedade levantando a bandeira de Cristo. A bandeira do reino de Deus. A bandeira do evangelho do nosso Senhor Jesus. Jesus lá em João 17:5, ele orou assim, ele já estava orando, essa é a oração do Getsêmani, momentos antes da traição. E ele ora assim para Deus a respeito de mim e de você. Não peço que os tires do mundo. Deus pediu para o Pai que nós permanecêssemos nesse mundo, está entendendo? Então ele não salvou a gente para levar para o céu, não. O céu tem o seu momento, tem a sua hora. Mas ele disse para o Pai: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Pensa que oração poderosa. Nós estamos aqui, vivendo nesse mundo, mas livres do mal, cercados pelo Senhor. Nenhum mal pode chegar na minha tenda, porque Deus é aquele que me guarda. Deus é aquele que me protege. Ele é Senhor da minha vida. Então existe um propósito de estarmos aqui. Nós precisamos fazer valer a nossa vida. Essa semana que passou, nós fomos no sepultamento do Cláudio, né? Oramos pela Márcia e pelo Cláudio filho aqui no domingo passado. O Cláudio já estava há bastante tempo na UTI, ele faleceu na segunda-feira de manhã, entendendo que Deus cumpriu o propósito e o levou. E daí você vai em cemitério, né? E eu gosto de olhar umas lápides, ver o nome das pessoas, né? E enxergar o tracinho ali, né? Aquele tracinho é importante, né? Quando nasceu e quando morreu. Tem gente de vida longa, mas às vezes você vê tracinhos bem curtinhos ali, né? E daí eu fico pensando que a nossa vida diz respeito ao que a gente faz e como a gente vive nesse tracinho. Do dia em que nascemos ao dia da nossa morte. É aqui que nós fazemos diferença. É lógico, tem a eternidade com Jesus. Mas Deus nos manda para esse mundo para um propósito. Assim como Jesus foi enviado para o mundo para um propósito, não foi? Jesus foi enviado para um propósito, para revelar o Pai. Para manifestar o reino de Deus. Você e eu também fomos enviados para esse mundo para um propósito. E nós precisamos viver o propósito de Deus. E o propósito de Deus é nós vivermos de uma forma pura, santa e reta nesse mundo perdido. A igreja é uma voz profética nesse mundo, que condena o pecado e diz: as coisas não são assim. O reino de Deus está nesse lugar. Existe uma verdade que precisa ser anunciada, porque as pessoas estão sendo enganadas pelas mentiras. As pessoas estão aprisionadas nos seus pecados. E Deus nos deu uma chave e autoridade para a gente anunciar essa mensagem. Então vamos lá, eu quero ler com vocês o texto de Tito, capítulo 2. Gente, não é água suja não, né? A Alze me contemplou hoje com chazinho. Esse chazinho é poderoso. A gente não sabe para que serve, mas é muito bom.
Queridos, vamos lá então. Tito, capítulo 2. Eu fiquei, nesses últimos dias e semanas, pensando em todos os textos que me falam a respeito de como viver nessa sociedade decadente. E são muitos. Se você ler as cartas de Paulo, só as cartas de Paulo, que são 13 cartas do Novo Testamento, você já vai achar muito conteúdo para você aprender como você deve viver nesse mundo e nessa sociedade decadente. Mas eu escolhi esse texto aqui de Tito, capítulo 2, verso 11. Vamos ler comigo aí, gente, bem forte. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ok, o ensaio foi bom. Vamos ler de novo, gente. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra, não é? Então vamos ler de novo. Ok? Só que agora com mais firmeza, tá, gente? Vamos com mais convicção. A gente já entendeu o que o texto fala, mas ó, é profundo esse texto, hein? É ou não é? Então vamos lá, com firmeza? Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Quem tem essa esperança aí, de aguardar a volta de Jesus? Amém. Só que a gente precisa aguardar dessa forma que ele está dizendo aqui. Esse texto responde a nossa pergunta, não é verdade? Como viver numa sociedade decadente? Aqui Paulo está falando, vivam num mundo perverso. Paulo tinha consciência que o mundo era assim. E nós precisamos ter consciência de que nós vivemos num mundo mau, num mundo pervertido, num mundo corrompido. Então vamos lá, pensando um pouquinho nesse texto de Tito. Ele começa dizendo ali que a graça nos instrui. A graça que dá salvação a todos os homens, ela me ensina a viver nesse mundo. Então, se você não sabe como viver como um cristão nesse mundo, primeiro passo, pergunta para a graça. Peça a Deus, Deus me dê entendimento da tua graça, porque a tua graça me ensina a viver nesse mundo mau. É a graça de Deus que me dá entendimento da palavra e das escrituras. E aqui a gente entende que a nossa referência para a gente poder viver nesse mundo é Jesus Cristo. Olha o que o texto diz ali a respeito do estilo. Vini, volta lá por favor o verso 12. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio. Então quer dizer, a vida ímpia, a vida do pecador é um estilo de vida. Estilo de vida é diferente de você praticar uma coisa uma vez ou duas vezes, certo? Estilo de vida é aquilo que faz parte de você. Estilo de vida é aquilo que você é no teu dia a dia. É assim que eu vivo, é assim que eu penso, é assim que eu me visto. São essas coisas que eu como. Esse é o meu estilão de vida. Gosto de ficar em casa, não gosto de shopping, é estilo de vida. E Paulo está dizendo aqui que a graça me ensina a viver ou a abandonar o estilo de vida ímpia e pecadora.
Porque precisa haver uma substituição aqui. A gente vem desse mundão velho. A gente vem dessa sociedade decadente. E a gente vem carregado com os pecados. E agora a graça de Deus vai, tira. Isto não tem a ver com Deus. Isso não faz parte do estilo de vida daquele que segue a Jesus. Isto aqui desagrada ao Senhor. Isto aqui precisa ser lançado fora para você poder reconectar com pessoas. E a graça de Deus vai me ensinando. A viver o quê? A viver o estilo de vida de Jesus. Agora eu pergunto para você, qual era o estilo de vida de Jesus? Para você saber sobre o estilo de vida de Jesus, sabe o que você tem que fazer? Você tem que ler a Bíblia. Você tem que se aprofundar nos evangelhos. Existe uma expressão muito comum aí entre esse povo que ensina hoje, que é a modelagem, né? Você precisa modelar as pessoas. E nessa de modelar as pessoas, o que é modelar? É você estudar um pouco a vida das pessoas e saber, tipo o Igor. O Igor, ele é mecânico, ele tem experiência nessa área, ele tem determinado tipo de habilidades e tal, né? Então, você modela as pessoas, você conhece a vida delas, essa pessoa ela tem características importantes que você pode aprender. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que quero aprender mecânica, eu vou colar no Igor. Porque para mim, eu só sei que o carro tem motor e ponto, né? Nada mais. Então, quer dizer, será que se eu colar no Igor eu vou aprender um pouquinho de mecânica? Com certeza. Né? Mas eu preciso colar nele. Eu preciso modelar o Igor. Eu preciso saber o que ele sabe. Eu preciso saber o que ele faz. E é assim com Jesus. Para a gente viver o estilo de vida de Jesus, a gente precisa conhecer a Ele, conhecer na palavra. Jesus é o nosso modelo. Jesus é a nossa referência. E qual era o estilo de vida de Jesus? Era um estilo de obediência, de humildade, de conexão com o Pai, de não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade de Deus, de não viver na carne, mas viver no Espírito, de ser usado, como a gente acabou de cantar aqui. E qual é o estilo de vida do ímpio? Centrada no pecado, baseada na minha vontade, nos meus prazeres. Estilo de vida. O estilo de vida de Jesus são atitudes baseadas em santidade e relacionamento com Deus. E a Bíblia tem alguns versículos que Paulo fala que na nossa caminhada com Jesus, de glória em glória, nós vamos sendo transformados à imagem de quem? Do Filho. Então, se eu sou um cristão genuíno e verdadeiro, eu estou aprendendo com Jesus. Cada dia eu aprendo uma coisinha. Hoje eu estou mais parecido com Jesus do que ontem. Esse é o verdadeiro cristianismo. Se o nosso cristianismo não tem isso, de eu viver como Jesus viveu, tem alguma coisa errada nesse cristianismo aqui. Se eu acho que cristianismo é só levantar a mão, aceitar Jesus e ter o nome escrito no livro da vida para se livrar do inferno, não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é que a gente aprenda. Existe um processo de aprendizado. E daí eu estava pensando nessa mensagem, eu disse assim, é por isso que Deus deixa a gente aqui. Porque existe um processo de aprendizado entre deixar o pecado, deixar a velha vida e viver agora a santidade, viver a nova vida. Existe um conhecimento que a gente vai buscando. Existe uma experiência de lutar contra aqueles hábitos, aquelas coisas que a gente sabe que desagradam a Deus. Existe uma busca ao Senhor. Então o fato de Deus ter nos deixado nesse mundo decadente para nós vivermos uma vida de santidade é didático. É muito didático. Porque você precisa ser treinado num ambiente onde as coisas não são exatamente desse jeito, né? Por exemplo, eu sigo umas pessoas aí que falam muito sobre essa questão de atividade física, de perder peso, né? Se você se sentar com gente que não está nem aí com o cuidado de saúde, só quer saber de comer,
você vai, né, sendo influenciado por aquele hábito. Agora, se você sentar numa mesa que as pessoas falam, não, tem que cuidar da saúde, né, tem que fazer atividade física, tem que eliminar peso, você vai escolher em qual mesa você vai sentar. E tem um processo. Tem um processo na nossa vida. E o testemunho que a gente vê na Bíblia a respeito de Jesus é que ele viveu nesse mundo, ele esteve nesse mundo, ele encarnou como homem, mas não pecou. Opa! Ah, mas ele não pecou porque era Deus. Tem um texto lá em Hebreus que sempre me intriga, que diz assim, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Opa, Jesus precisou aprender a obedecer? Precisou. E a obediência vem por meio do quê? Da luta, do sofrimento. Você acha que foi fácil para Jesus ficar 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo? Ele aprendeu a obediência. Aquela foi a prova de fogo para ele poder entrar no período do ministério dele. E eu acho incrível porque essa passagem da tentação, ela narra que Jesus foi para o deserto, levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Como assim? Porque é no meio da fornalha que a gente é forjado. É no meio da guerra que a gente se torna forte. Se a gente quiser só coisa mansinha, sem enfrentamentos, a gente vira um banana. É no meio das lutas que a gente é moldado. E eu posso falar isso como testemunho. São tantas lutas, eu poderia escrever um livro sobre isso. De tantos embates, de tantos enfrentamentos. Como diz Paulo, né? É luta por dentro e é luta por fora. É luta comigo mesmo e é luta com o ambiente onde eu estou. Mas eu dou graças a Deus, eu digo, Deus, todas essas batalhas que eu enfrentei, me fizeram mais forte hoje. Me fizeram ter princípios muito mais consolidados. Me fizeram entender que esse é o caminho e eu não quero abandonar ele. E quando então Paulo fala aqui, abandonar o estilo de vida do ímpio, significa mortificar desejos da carne. Deixar de viver agora conforme eu quero, baseado na vontade dessa carne que é tão terrível. Mas viver segundo a vontade de Deus. Ele fala para abandonar o estilo ímpio e os prazeres pecaminosos. Então quer dizer, a gente vive num mundo que está cheio de luz, cheio de neon, cheio de sirene tocando. Faça isso, isso é legal e tal. E vai ativando o quê? Vai ativando a vontade da sua carne. E daí você como cristão tem que fazer o quê? Tem que declarar guerra contra essa carne. E dizer, eu não faço, eu não quero, eu não sou, eu não vivo dessa forma. Não porque a religião não me permite, não porque crente não bebe, não fuma, não mata, não rouba. Porque a palavra de Deus me diz isso, porque eu fui separado para viver com o Senhor. E eu posso e eu quero viver no meio dessa sociedade toda corrompida, mas viver uma vida que agrada a Deus. Tem um livro bem antigo que já foi citado aqui algumas vezes, e o título do livro é Em Seus Passos, o que faria Jesus? É simples essa pergunta. Quando você está vivendo o seu dia a dia, né, e de repente acontece uma situação delicada lá, você fala, Jesus agiria desse jeito? Jesus entraria nesse lugar? Jesus faria isso que você está fazendo? É uma boa checagem. Não é para condenar ninguém, mas é para eu saber se a minha vida está de acordo com o estilo de vida de Jesus. Então, como que eu devo viver nessa sociedade decadente? Tendo Jesus como o meu modelo. Ele é o meu modelo. E cada dia eu aprendo uma coisa a mais. E cada dia a minha vida tem sido diferente. Mas na sequência do texto, solta lá de novo o Vini. Tito 2, capítulo, verso 12. Ele vai dizer, neste mundo perverso, nesta sociedade decadente, devemos viver como? Como que a gente deve viver? Com sabedoria, com justiça e com devoção. Ok? E daí aqui a gente tem um sermãozinho pronto.
né, de 3 pontos. Eu gosto quando a Bíblia me dá os pontinhos já, porque daí você não precisa pensar muito. Né? Nesse mundo, então, eu preciso viver de acordo com o estilo de vida de Jesus. E eu preciso viver nesse mundo perverso com sabedoria, com justiça e com devoção. Então vamos lá. Com sabedoria. Tem um texto lá em Colossenses que Paulo fala, né, para a gente ter palavras sábias quando a gente está junto de pessoas que não creem. Que da nossa boca saiam palavras de sabedoria. Como é que vão sair palavras de sabedoria se você não busca a sabedoria? Quando a gente estudou Tiago, a gente viu que tem uma sabedoria do alto e uma sabedoria de baixo, né? Qual delas você está buscando? A sabedoria humana ou a sabedoria que vem de Deus? Porque Ele, na verdade, é a fonte de toda a sabedoria. Olha o que diz lá Salmo 53, 2. Deus olha dos céus para toda a humanidade para ver se alguém é sábio. Se alguém busca a Deus. Gente, imagina essa cena. É um salmo, é uma linguagem poética. Mas imagina essa cena. Deus olhando do céu com binóculo assim. Né? Olhando do céu para toda a humanidade para ver se alguém é sábio. Se alguém está buscando a Deus. Porque a verdadeira sabedoria é buscar a Deus. É conhecer a Deus, é conhecer a palavra de Deus. Sabedoria tem a ver com experiência. A inteligência é uma capacidade que Deus nos dá para a gente tomar decisões. E o conhecimento é aquilo que a gente adquire. Então eu preciso conhecer, eu preciso estudar para ser inteligente no sentido de saber tomar decisões acertadas. E tomando decisões acertadas, eu tenho experiência de vida e daí eu posso dizer eu sou sábio. Na Bíblia a gente tem exemplos de sábios. Não foi só Salomão. Salomão é o ícone, né, da sabedoria na Bíblia. Mas Daniel também foi achado um jovem cheio de sabedoria. José também foi um homem cheio de sabedoria. Chegou onde chegou por causa da busca da sabedoria. Então quando Deus olha do céu e vê toda a humanidade, Ele enxerga em mim aquele que é sábio, aquele que está buscando a Deus, aquele que está não somente conhecendo essa palavra, mas colocando ela em prática. Um outro texto de Eclesiastes, capítulo 7, verso 2, olha o que diz esse texto, verso 12, perdão. Tanto sabedoria como dinheiro dão proteção, mas somente a sabedoria preserva a vida. Tanto sabedoria como dinheiro dão proteção, mas somente a sabedoria preserva a vida. Ou seja, se você for sábio, você pode se tornar uma pessoa rica, que tenha dinheiro, que tenha recursos e que tenha condições. Mas ele diz, a sabedoria preserva a vida. Por quê? Porque você tem experiência, porque você sabe os caminhos que você anda, você sabe as escolhas que você faz. A Bíblia fala muito sobre o sábio e o tolo. Lá em Provérbios você vê um monte esse antônimo, né? Esse contraste. Aquele que não é sábio é tolo, é insensato. O insensato é a pessoa que não tem bom senso. Aquela pessoa sem noção. Aquela pessoa que não tem inteligência. E não é porque tem inteligência porque está cheio de diploma na parede. Não tem inteligência porque não busca o conhecimento e toma decisões erradas. Porque é imatura. Como é que as pessoas caem no pecado e são enlaçadas pelo pecado? Ai, o diabo, a carne é fraca. Não, porque você não tem buscado a Deus. Porque você não tem buscado inteligência. Porque você não tem vivido nesse mundo com sabedoria. Discernindo os caminhos, as armadilhas. Discernindo aquilo que é bom e não é bom. A escolha que você deve fazer ou não. E daí lá no final de Mateus, a gente não vai ler esse texto, mas todo mundo sabe aquela historinha do final do Sermão do Monte, do homem que constrói a casa sobre a rocha e do homem que constrói a casa sobre a areia, né? Todo mundo conhece? O que constrói sobre a rocha, quem é? Ele é chamado de quê? Sábio.
E o que constrói sobre a areia é chamado de quê? De tolo. E o que significa construir a casa na rocha? Jesus vai dizer, aquele que ouve esses meus mandamentos e os obedece. Então, sabedoria é simples. Conhecer a Deus, conhecer os mandamentos e obedecer. Quando a gente faz isso, a gente está construindo a nossa casa sobre a rocha. Pode vir o que for, a gente não vai ser abalado. Sabedoria tem a ver comigo. Diga assim, sabedoria tem a ver comigo. Sabedoria tem a ver comigo, com a minha busca. Ninguém pode buscar a sabedoria para você, certo? Eu não posso adquirir sabedoria e dizer, Lu, eu vou te transferir aqui, ó, um pouco de sabedoria. Não. A sabedoria tem a ver comigo, com a maneira que eu conduzo a minha vida, com as decisões que eu tomo. Então, como que eu tenho que viver nesse mundo? Com sabedoria. E sabedoria tem a ver o quê? Comigo. Não vem com esse papo, mas eu não tive oportunidade, eu não fiz faculdade. Não tem nada a ver com isso. Eu conheço muita gente que tem uma escolaridade muito pequena, mas é uma pessoa inteligente e sábia. Sabe tomar decisões, porque isso não tem a ver com diploma. Isso não tem a ver com sentar no banco de uma escola. Então, viver com sabedoria, e sabedoria tem a ver comigo. Segundo, com justiça. Como cristãos, a gente precisa buscar a justiça do reino de Deus, porque a gente reconhece que todo homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você não tem vontade que justiça seja feita na vida das pessoas? Você não se indigna quando você ouve uma reportagem de alguém que sofreu uma impunidade, ou então está em busca dessa justiça? Porque perdeu um ente querido, porque foi lesado por alguém, não indigna? Não dá uma indignação quando alguém não cai num golpe, né? E você fica pensando, meu Deus, esses bandidos perdendo tempo para extorquir muitas vezes pessoas simples. Não é revoltante quando você é assaltado e quando você perde alguma coisa que você suou para conquistar aquilo? Então nós precisamos ser esses agentes de justiça. Eu preciso viver nesse mundo manifestando a justiça de Deus. E entendendo que nessa sociedade decadente eu não posso esperar isso aqui da justiça. Eu preciso colocar a minha esperança em Deus. E se nós, como igreja de Jesus Cristo, vivemos a justiça do reino de Deus, a justiça desse mundo vai ser afetada também. E é o que a gente tem visto acontecer. Muitas pessoas se levantando com uma voz profética no meio da política, falando a respeito dessa justiça de Deus. A gente precisa estar disposto a libertar as pessoas desta escravidão, de tudo aquilo que é desumanizante. É dessa maneira que a gente precisa viver nesse mundo. Eu não posso me conformar com aquilo que eu vejo na vida das pessoas. Eu preciso pensar, meu Deus, essa pessoa precisa viver uma vida mais humana. Hoje está se falando tudo humanizado, né? Humaniza tudo hoje na vida. Por quê? Porque as pessoas estão percebendo que o ser humano está vivendo uma vida desumana. E de quem que tem que ser essa preocupação? Da política? Dos órgãos? Do município? Essa tem que ser uma preocupação minha, como igreja de Jesus Cristo. De justiça de Deus sendo manifestada. E de pessoas poderem viver vida digna. Naquele livro que eu estou lendo do John Stott, né? Cristãos numa sociedade não cristã, ele escreve a seguinte frase: nada exerce uma influência humanizadora tão forte quanto o Evangelho. Nada exerce uma influência humanizadora tão forte como o Evangelho. É só a gente pensar em Jesus. Pensa em quantas pessoas tiveram de volta a sua dignidade ao encontrarem com Jesus. Aquela mulher que foi apedrejada lá, ou que ia ser apedrejada, acusada de adultério. Uma mulher de uma fama duvidosa, né? Sendo levada ali diante de Jesus para ser apedrejada por causa do seu pecado. Você acha que a vida dessa mulher não mudou? A vida dela foi humanizada por aquele encontro com Jesus.
Jesus trouxe dignidade. O Evangelho traz dignidade à vida das pessoas, nada mais. Nenhuma ação política vai trazer a dignidade que o Evangelho traz para as pessoas. E a graça de Deus me ensina a viver com justiça nesse mundo. Eu preciso ter um olhar de justiça. E justiça tem a ver com o próximo. Fale isso comigo. Justiça tem a ver com o próximo. Sabedoria comigo, justiça com o meu irmão. Com o meu olhar de compaixão e graça com as pessoas que estão à minha volta. Eu preciso viver isso. Porque o estilo de Jesus era esse, não era? De se preocupar com o próximo. De manifestar a justiça do reino de Deus na vida do outro. Do pobre, do excluído, do abandonado, do condenado, daquele que ninguém dava nada por ele. Estava lá Jesus para resgatar a dignidade dessa pessoa. A igreja precisa ser isso nesse mundo hoje. A gente precisa olhar para as pessoas e pensar, o Evangelho de Jesus Cristo pode transformar a vida dessa pessoa. E isso tem a ver com a maneira que eu valorizo o outro. Lembra que eu falei que hoje em dia a gente está se tornando meio insensível com essas notícias. Lembra da história da coisificação? O homem deixou de ser humano. A pessoa que sofre. A pessoa que, por pior o estado dela, ela tem uma história. Ela carrega uma luta. Se tornou mais um número. Se tornou uma coisa. E eu, como igreja de Jesus Cristo, não posso aceitar isso. Eu preciso ter olhos de humanidade. Eu preciso ter olhos de graça. Eu preciso ter olhos de amor para com o meu próximo. Não é por menos que o segundo grande mandamento é qual? Ame ao seu próximo como a ti mesmo. E em terceiro lugar, precisamos viver nesse mundo pervertido com devoção. Uma outra tradução diz viver piedosamente. Piedoso tem a ver com fé. Então viver a sua fé nesse mundo. Viver com devoção. Isso tem a ver com o meu relacionamento com Deus. Tem a ver com a minha busca. Tem a ver com o meu conhecimento da palavra. Tem a ver com a minha comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. Foi para isso que nós fomos salvos. Para sermos reconectados com Deus. Não queira fazer justiça nesse mundo se você não está conectado com o Senhor. Se você não o busca. Se você não entende o que Deus quer para você. Daí Paulo escreve lá em Filipenses capítulo 2, verso 14 e 15, e esse é um texto maravilhoso. Ele diz, façam tudo sem queixas nem discussões. Segura só um pouquinho aí, Vini. Façam tudo sem queixas nem discussões. O que ele está, no capítulo 2, o que Paulo está falando? Ele está falando sobre o exemplo de Jesus, que sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas desistiu-se da sua glória, se tornou homem, e foi obediente até a morte de cruz, se tornou servo. No começo do capítulo 2, ele dá o exemplo de Jesus, de humildade, de obediência, que se desvestiu. E Paulo diz no verso 5, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Ou seja, vivam o estilo de vida de Cristo. Sejam como Cristo na sua vida, nas suas atitudes e nos seus pensamentos. E daí no verso 15 ele vai dizer, de modo que ninguém possa acusá-los. Agora, levem uma vida pura, ouçam aqui, levem uma vida pura e inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Está entendendo a mensagem? De novo, Paulo repetindo, vivam uma vida pura e inculpável. Ou seja, vivam de acordo com a palavra de Deus, vivam de acordo com a vontade de Deus.
Busquem a sabedoria de Deus, porque você obedece e anda nos mandamentos do Senhor, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa, brilhando como luz num mundo escuro, falando de uma vida plena num mundo que não tem nada disso, falando de esperança num mundo que não tem esperança, falando de luz num mundo onde só existem trevas. É assim que a gente tem que viver nessa sociedade. Esta é a função da igreja. Buscar estar na luz. Olha o que 1 João diz, 1 João 1, 6 e 7. Portanto, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, com Deus, mas vivemos na escuridão, ou seja, as nossas práticas não têm a ver com isso, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas, se vivemos na luz como Deus está na luz. Gente, é muito fácil, luz e trevas, o que você está vivendo, aonde você está vivendo, o que você está buscando. No Seja Livre, o ano passado, eu falei sobre isso, né? Aqui está Deus, lá está o pecado. Aqui está a luz, lá estão as trevas. Se eu busco a luz, o que automaticamente está acontecendo? Eu estou me afastando do pecado das trevas. E se eu vivo na escuridão, automaticamente eu estou vivendo no pecado e eu estou afastado de Deus, simples assim. Por isso que a palavra diz, a graça de Deus me ensina a viver uma vida piedosa, ou seja, rejeitar o pecado, abandonar os desejos da minha carne, deixar o estilo de uma vida ímpia e buscar a luz, e buscar a Deus. E isso tem a ver com Deus. Diga assim, devoção tem a ver com Deus. Estão percebendo o que Paulo fala aqui? Quando ele fala a respeito da sabedoria, tem a ver comigo, eu busco. A justiça tem a ver com o meu próximo. A devoção tem a ver com Deus. Se a gente tiver essa tríade bem alinhadinha, a gente vai estar vivendo nesse mundo como o Senhor quer que a gente viva. A gente vai estar vivendo nesse mundo, sendo sal e luz, fazendo diferença. A minha vida sendo um testemunho. E isso vai indicar a maneira como eu me relaciono com Deus. Como eu vivo na prática a minha fé. Parar de ficar falando esse papo de crente. E demonstrar com a minha própria vida. O meu testemunho fala mais alto. A minha vida fala mais alto. A minha experiência, a sabedoria que eu alcanço no meu caminhar com o Senhor vai falar mais alto. E tudo isso tem como base o quê? A devoção, a busca. Isso é uma coisa também que ninguém pode fazer por você. Então acho que ficou bem respondida essa pergunta, né? Como que eu devo viver numa sociedade decadente? Viva conforme o estilo de vida de Jesus. Tem dificuldade para isso? Vai pegar os evangelhos e moldar Jesus. Ou então se pergunta, é isso que eu estou fazendo? Glorifica o nome de Jesus, se parece com ele ou não? Se parecer, continue fazendo. Se não parecer, tira fora. Viver de acordo com Cristo. Viver de acordo com a vontade de Deus. Vamos ficar em pé. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui para a gente cantar mais uma vez aquela canção Maravilhosa Graça. Porque esse texto de Tito fala que a graça nos ensina. Essa sabedoria, essa inteligência, a gente precisa buscar da parte do Senhor. A graça de Deus me instrui a viver neste mundo de modo sábio, justo e piedoso. A graça de Deus que faz de mim quem eu sou. E é isso que a gente precisa escolher e decidir
na nossa vida. Vamos orar. Senhor, obrigado, Jesus, porque a Tua palavra é tão clara. Existem tantas instruções, Deus, daquilo que nós devemos ou não fazer, de como é a vida daquele que teme ao Senhor, de que anda na Tua presença. Pai amado, a palavra de Deus é a verdade, e nós não queremos nos corromper e nos contaminar, nós não queremos relativizar aqueles que são os princípios eternos, os mandamentos aos quais nós precisamos simplesmente nos submetermos e obedecermos, Pai. Em nome de Jesus, Deus, levanta-nos como uma igreja, Deus, que tem uma voz no meio dessa sociedade, Senhor. Levanta-nos, Senhor, como um povo que Te ama, como um povo que se levanta contra tudo que não tem a ver contigo, Jesus. Que sejamos uma igreja que denuncia todos os pecados do mundo, não na força, não na confusão e na briga, mas denuncia com a própria vida de santidade, de amor, de busca ao Senhor. Deus amado, que nós possamos buscar a sabedoria de Deus, buscar continuamente a sabedoria do alto, que esse seja um desejo do nosso coração, como diz Provérbios, que você invista tudo que você precisa, busque com prata e ouro a sabedoria que vem de Deus, pague o que for necessário para você ter essa sabedoria do alto. Deus nos ensina a viver a justiça nesse mundo tão injusto e tão impune, Senhor, que nós sejamos, Deus, a manifestação da justiça de Deus, que a gente se preocupe com a humanização das pessoas, que nós entendamos que o Evangelho é poderoso para transformar a vida das pessoas e a dignidade delas. E principalmente, Pai, nos leva para aquele lugar da busca. Deus nos leva para aquele lugar do a sós contigo, cada dia, entendendo a vontade do Senhor. Deus, não buscando o nosso querer, mas Te conhecendo e conhecendo aquilo que o Senhor tem para mim. Deus, porque toda a nossa vida é fruto desse tempo com o Senhor, dessa boa parte que a gente escolhe quando a gente decide estar aos Teus pés, e a gente decide Te buscar e Te conhecer e permitir que o Teu Espírito possa nos transformar. Deus, em nome de Jesus, estamos preparados, Deus, para viver nesse mundo. Deus, instruídos e ensinados pelo Senhor. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Amém.